Olá pessoal, tudo bem? Então, excepcionalmente, estamos comentando e vamos tentar decifrar aqui as principais frases do comunicado do Copom que traz aí a nova Selic para 14,25, cumprindo o choque de juros proposto na última reunião da gestão anterior. Então foi cumprido 12,25 para 13,25 e agora 14,25. Aquela situação foi um choque de juros, pessoal, foi porque nós estávamos com 11,25, a elevação foi de 1%, com uma promessa de mais duas de 1%, totalizando 3% de alta, ou 300 basis points, e hoje, dia 20 de março, isso é fato. Então, pessoal, me desculpem estar fazendo o vídeo na quinta-feira para vocês, mas tá aqui, ó, pessoal, é o horário que eu consegui chegar em casa e gravar para vocês. Já estamos no dia 20. Então vamos ver aqui, ó. O ambiente externo permanece desafiador, concordamos, em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos. Agora a citação é nominal, hein? Principalmente pela incerteza acerca de sua política comercial e de seus efeitos. Esse contexto tem gerado ainda mais dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Federal Reserve acerca do ritmo de crescimento nos demais países. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. Ou seja, os mercados de trabalho continuam fortes. O comitê avalia que o cenário externo segue exigindo cautela por parte de países emergentes. O que dá para entender desse primeiro parágrafo, pessoal? Quer dizer o seguinte, que os países emergentes vão ter que continuar com taxas relativamente altas, né? Com cautela, porque não se sabe para que lado as coisas vão nos Estados Unidos, que são a força motriz da economia mundial. Então é isso, pessoal. Como a gente não sabe direito o que vai acontecer lá, não dá para estimar com nenhum grau de precisão, certo? Não tem precisão nenhuma. A gente é obrigado a manter taxas relativamente altas. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo. Quer dizer, está alto, né? Ainda que sinais surgiram uma incipiente moderação no crescimento. Então está crescendo menos. Quer dizer, está crescendo, né? A inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação e novamente apresentaram elevação nas divulgações mais recentes. Aqui ele está se referindo claramente à inflação de fevereiro, que foi a maior em 20 anos, mas a de janeiro foi a menor em 20 anos. Mas o problema, pessoal, é como eu falei no meu vídeo da inflação. É a média que tem ali, né? 0,7% ao mês de inflação, o que é muito forte, né? As expectativas de inflação para 25 e 26 no Focus elevaram-se de forma relevante e situam-se em 5,7 e 4,5. A projeção de inflação do cupom para o terceiro trimestre de 26, atual horizonte relevante, situa-se em 3,9. Tá bem acima, né? Porque a meta é 3. Tabela 1. A tabelinha da vergonha, né? que eu apelidei. Vamos vê-la no fim, né? Persiste uma assimetria altista no balanço de riscos, concordamos, para os cenários futuros, prospectivos para a inflação. Entre os riscos de alta, desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, certo? Maior resiliência na inflação de serviços, certo? E aí a gente destaca, por exemplo, 4,5% de alta na parte de educação. O que é educação, pessoal? É serviço, né? É um tipo de serviço que é prestado para nós. Então, 4,5% ali num único mês que foi fevereiro, educação é serviço, tá ali. Cadê? E 3. Uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenha um impacto inflacionário maior que o esperado. Por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Entre os riscos de baixa, impacto sobre o cenário de inflação de uma eventual desaceleração da atividade econômica no país, mais acentuada. Então, quer dizer, se aparecer uma recessão de repente, né?
que pode acontecer, e um cenário menos inflacionário para economias emergentes decorrente de choques sobre o cenário internacional e sobre condições financeiras globais, o que não está acontecendo, mas pode aparecer no cenário. Então acho que dá para entender bem isso aqui, pessoal. O comitê segue acompanhando com atenção como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. A percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida segue impactando de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes. Vejam, pessoal, no comunicado ele está sendo crítico à política fiscal do governo federal. Ele está sendo crítico. É suave, é um bom português, mas está aqui, né? Como o desenvolvimento da política fiscal impacta a política monetária e os ativos financeiros e a percepção dos agentes econômicos segue impactando de forma relevante os preços dos ativos. Ora, qual é o impacto que a gente está vendo no preço dos ativos? Depreciados, baixos, então é título público barato, é ação barata, é fundo imobiliário barato. E expectativas dos agentes, quais expectativas? Mais inflação, mais Selic, a Selic a 15, a 16 e por aí vai. Não é isso a expectativa? É isso aí. Bom, seguindo, o cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional das expectativas de inflação. Correto? O Boletim Focus vem aumentando, entrando nos 5, quase 6% já de inflação para este ano. Projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, que exige uma política monetária mais contracionista. Muito bem. O Copom decidiu elevar a taxa básica em 1 ponto percentual para 14,25 e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta. Aqui eu não vou tecer nenhuma crítica, porque é o que sempre apareceu escrito nos últimos anos. Ao redor da meta, é isso aí. Para o redor, porque aqui já está a preposição, né? Então preposição em artigo. Então vamos ver se eu poderia usar ao. É compatível com a estratégia de convergência da inflação ao redor da meta, ou para o redor da meta. Me corrijam os professores de português, mas eu acho que ambas as construções estariam corretas. Ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Vamos ver agora a dica sobre o futuro. Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, então, olha aqui, pessoal, temos uma condicionante. Se o cenário adverso continuar, cenário adverso para a convergência da inflação. Então, diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, então está bem condicionado, tem vários Cs aqui, né? Cs, SEs, né? Um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Olha aí, pessoal, um ajuste de menor magnitude. Então, pode ser 14,75, pode ser 15. 15,25? Não, porque seria igual. Pode ser 15. Olha, pessoal, tá de acordo com o que nós pensamos, né? Pode bater 14,75. A ver, né? Para além da próxima reunião, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso da convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto, ou seja, a capacidade produtiva ocupada, né? E do balanço de riscos. Então aqui a votação, está aqui unânime, né? Vamos ver a tabelinha da vergonha. Por que tabelinha da vergonha? Porque a meta é 3 e a menor projeção é o IPCA livre de 3,8, sempre puxando para cima quem, pessoal, IPCAs administrados, né? Os preços geridos pelo governo. Bom, pessoal, o que nós temos? Eu gostei do resultado. Eu acho que
as apostas do mercado agora vão ficar em 14,75% ou 15%, talvez pendendo mais para o 15%. Depois do aumento para a próxima reunião, está em aberto, né? Ele só não escreveu que vai esperar dados, mas é aqui, ó. A magnitude total do ciclo de aperto será editada pelo firme compromisso da convergência da inflação à meta e dependerá da evolução dinâmica da inflação. Ora, a inflação vai continuar assustando esse ano. Então vai ter que continuar a subir. Não fechou a porta, tá? Não fechou a porta. Então, para a próxima reunião, 14,75 ou 15, acredito que o mercado vai colocar mais as fichas no 15, tá? Mas, de novo, nós temos todos aqueles vários bilhões de reais em prefixados com taxas inferiores a 15. Como é que vai ficar isso? Eles vão... não, tá de boa. Tá de boa, a gente comprou a menos do que a taxa Selic? Pode ser que sim, não sei. Né? Mas é uma coisa que me deixa bastante desconfiado. Mas, vendo essa frase aí, pessoal, pelo futuro, como a inflação vai continuar pressionando, pode ser que tenhamos novas altas. Entretanto, o que começa a acontecer lá por abril e maio na sazonalidade da inflação? Começa a cair, né, pessoal? Tanto que na minha projeção de inflação, vocês pontuaram ali que tem 2 meses que estão zerados. Por quê, pessoal? Por que eu zerei ali? Porque na média dava deflação dos últimos 3 anos. Eu uso a média de 3 anos, tá? Para fazer a projeção de inflação do canal. Como dava valor negativo ali, dava deflação, porque a média dos últimos 3 anos é de deflação, se não me engano em junho, julho e agosto, algo assim, eu preferi deixar zero, ao invés de deixar um número negativo ali, tá? Mas vejam, quando que acontece deflação? De maneira natural, é nesses meses de muita sazonalidade para baixo, e que é no inverno do Brasil, outono e inverno do Brasil. É ali maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro já começa a esquentar de novo, fica bem forte em dezembro, janeiro, fevereiro, que é a fase que nós estamos vendo agora, março, ainda tem resquícios, abril, e aí maio baixa de novo. Então, pode ser que a impressão ou a aposta, não queria usar essa palavra, mas enfim, a aposta do Banco Central é que na próxima reunião, daqui a 45 dias, ele aumenta, sei lá, para 15, vamos dizer, e daqui a 90 dias, que seria março, junho, a gente está em plena fase sazonal, em plena média de deflação. Poderemos ter inflações muito baixas, e aí ele não mexe mais. Pode ser isso também. Tá? Fica a informação aí para você anotar no bolso. Bom, pessoal, qual é a minha impressão? A minha impressão é que o resultado foi bom, que o mercado já vinha reagindo bem, as taxas já começaram a cair. Eu acho que o mercado vai reagir bem, tá? Esse 14,25 tá dando quanto de positivo, pessoal? Quanto de rentabilidade real? Vamos descontar uma inflação de 5%? Claro que a Selic é dinâmica, né? Ela não fica estacionada num determinado patamar por muito tempo, ela fica por alguns meses, um ano, enfim. Mas a 14,25 é IPCA mais 8,8, por uma inflação de 5%. É uma rentabilidade de tanto, mas ela é dinâmica, né? Ela não muda, ela muda muito, quero dizer. Quanto a prefixados na faixa dos 14%, acho que eles continuam com o sinal verde. Claro que prefixado sempre é prefixado, né? A gente sempre tem que ter muita cautela. E os IPCAs aí, se baixarem para 7 baixo, o IPCA 50 baixou para 7,19 no fechamento de ontem, eu acho que continua valendo, porque justamente você tem IPCA mais 8,8 no Selic, mas isso é por um curto período, ele é momentâneo, né? Quanto tempo vai ficar assim? Um ano?
Menos? Mais? Não sei, mas é em torno disso. Já no IPCA 50, você pode pegar um IPCA mais 7 ainda por 25 anos, o que é outra coisa, certo? Que é outro resultado. O que eu ainda acho que está muito bom, tá? Então eu acho que as oportunidades seguem fortes, seguem boas no Tesouro, tá? Eu acho que o mercado vai interpretar bem esse comunicado, eu acho que não tem por que reagir mal. E a minha perspectiva é suavemente otimista. Não sei o que vocês acham, tá? Claro que se a sazonalidade da inflação não acontecer da maneira como eu expliquei nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro, pode gerar mais dor de cabeça e a Selic romper os 15. Mas eu acho que essa possibilidade é menor no cenário atual. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá, pessoal, passando para dar o disclaimer. Agora nós vamos dar com voz também. Lembre-se, nada do que eu falei é recomendação formal. Todos os investimentos têm riscos, ainda mais um resgate antecipado. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E muito importante, eu não entro em contato com ninguém via outras mídias sociais. Todas as mídias do Finanças para Ti são o YouTube, é a única mídia, tá? A gente não oferta investimento, a gente não faz propaganda de coisas fora do YouTube, a gente não entra em contato com vocês fora do YouTube. Isso tem que ficar muito claro, porque muitos perfis falsos têm atacado o canal. Certo, pessoal? Fica ligado nisso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.